Enquanto isso, convido os irmãos a despegar as Escrituras. O livro aos Hebreus, capítulo número 11. Hebreus, capítulo número 11. Já há algum tempo estamos caminhando aqui em Hebreus, onde o autor em Hebreus, ele trata da fé. E hoje, em especial, vamos acompanhar um pouco sobre Moisés. Eu acredito que todos aqui, desde pequeno, desde o berço materno, já ouviram falar sobre Moisés. E de uma maneira muito especial, o Senhor tem a falar nos nossos corações essa manhã sobre a fé corajosa. Hebreus capítulo 11, do versículo 23 ao Hebreus 11, do 23 ao versículo de número 29. Leamos a mensagem do Senhor, a palavra do Senhor, que diz o seguinte: pela fé, Moisés, apenas nascido, foi ocultado por seus pais durante 3 meses, porque viram que a criança era formosa. Também não ficaram amedrontados pelo decreto do rei. Pela fé, Moisés, quando já homem feito, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus, a usufruir prazeres transitórios do pecado, porquanto considerou o opróbrio de Cristo por maiores riquezas do que os tesouros do Egito, porque contemplava o galardão. Pela fé, ele abandonou o Egito, não ficando amedrontado com a cólera do rei. Antes, permaneceu firme, como quem vê aquele que é invisível. Pela fé, celebrou a Páscoa e o derramamento do sangue, para que o exterminador não tocasse nos primogênitos dos israelitas. Pela fé, atravessaram o mar vermelho como por terra seca. Tentando, os egípcios foram tragados de todos. Peço, irmãos, que abaixem as cabeças, fechem seus olhos, para estarmos intercedendo no Senhor nesse momento. Ó Deus de amor, nós te rendemos graças, ó Pai, pela maneira que o Senhor tem cuidado do seu povo. E tem nos mostrado, ó Deus, através de sua palavra, como nós devemos, e assim, obedecer a tua palavra e servir ao Senhor de todo o nosso coração. Peço a Deus de maneira especial que o Senhor possa falar ao nosso coração essa manhã, nos dê sabedoria, abra nossos ouvidos espirituais, e que assim, ó Pai, possamos entender através do teu Espírito Santo a tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Mas, irmãos, nós há algum tempo já tratamos aqui em Hebreus capítulo 11 da fé. E é interessante que quando tocamos no assunto da fé, trata sobre crianças também, né? E os pais são responsáveis pelas crianças e conduzir os seus filhos a servir ao Senhor em obediência, dedicação à sua palavra, em todas as ordenanças no qual o próprio Deus impõe. É interessante que em muitas leis que já há algum tempo existem, vamos entender que aqui, mais precisamente, no capítulo de número 11 em Hebreus, no qual nós acabamos de ler, o versículo 23 vai falar que pela fé, Moisés, apenas nascido, foi ocultado por seus pais durante 3 meses, porque viram que a criança era formosa. Também não ficaram amedrontados pelo decreto do rei. É interessante que no final do versículo número 23 fala decreto do rei. Vimos aqui que o rei decretou algo. E se vocês conhecem bem a história de Moisés, o rei decretou que os recém-nascidos deveriam ser mortos. E ele foi bem específico. Ele falou para as parteiras. Naquela época, as parteiras eram que iam até as mães gestantes, né? E conduziam o parto naquela época. Então, pois bem, vimos aqui uma lei imposta pelo faraó, a do infanticídio. O infanticídio é quando uma criança recém-nascida ou a mãe com um trabalho de parto tira a vida do filho. E esse foi um decreto que o rei ele colocou e impôs sobre as parteiras para que pudesse tirar a vida daquelas crianças das mães hebreias. E interessante que quando olhamos para o nascimento de Moisés, nós entendemos que foi um ato de fé.
Vimos aqui no versículo número 23 que apenas nascido foi ocultado por seus pais durante 3 meses. E passa por nossa cabeça. Poderia ser ocupado por mais meses, certo? Por que só 3 meses? É certo que o rei decretou aquela lei que os filhos recém-nascidos deveriam ser mortos. Então, em momento, quando você é pai, quando você é mãe, você quer proteger o seu filho contra tudo aquilo que pode atacá-lo. Então, nosso pensamento, os pais de Moisés poderiam ter se retirado ali da terra do faraó e não, 3 meses não basta, vamos para outro lugar, vamos fugir na calada da noite e vamos proteger nosso filho. 3 meses não basta. Agora, vimos aqui um olhar para as Sagradas Escrituras, pelo que nós acabamos de ler, e entendemos que, pela fé, apenas 3 meses, Moisés foi protegido por sua mãe. Parece algo cruel, porque você já sabe o decorrer da história. Eu sei que você sabe que depois de 3 meses, a mãe de Moisés colocou em um cesto, calafetou com betume e colocou por sobre as águas dos rios e deixou que as correntezas os levassem. E lá de longe, a sua irmã estava avistando Moisés. Vimos aqui um ato de fé desde quando Moisés era pequeno. Um ato de fé de seus pais. Quando, em meio a tantas dificuldades, os pais de Moisés entenderam que a força não estava no seu braço. Muito pelo contrário, devemos confiar no Senhor. E eles confiaram no Senhor. Entendemos aqui que, de acordo com esse primeiro versículo, e vale a pena lembrar algo que tratamos aqui logo quando começamos a estudar o capítulo 11 em Hebreus, a partir do versículo 1, que dentre vários tipos de fé que em nossa sociedade tenta nos impor, podemos perceber 2. É lógico que a fé natural, que é aquele tipo de fé no qual você olha e fala, eu sei que eu vou conseguir. Um exemplo, amanhã de manhã eu tenho certeza que meu relógio, meu despertador vai despertar, eu vou acordar, tomar um belo café e vou me dispor para o trabalho. Não tem problema nisso, mas muitas pessoas utilizam esse tipo de fé. Eu vou conseguir juntar dinheiro para daqui a 3 meses comprar aquele belo carro que tanto eu quero. Eu vou conseguir com o meu próprio esforço, acordar cedo, trabalhar, fazer hora extra, eu vou conseguir. Um exemplo de fé natural. Agora, quando você tem a fé em Cristo Jesus, você percebe que a sua força, ela não serve de nada. Você entende que eu dependo do meu Senhor e para que eu possa acordar amanhã de manhã, eu preciso buscar a Ele. Então, Senhor, nesse momento, eu vou me deitar e peço ao Senhor que me dê forças, que me dê sabedoria e que amanhã seja um dia produtivo para a Tua glória. É um tipo de fé na qual nós devemos ter como cristãos, diariamente devemos exercer, praticar esse tipo de fé. E não é eu que estou falando isso, é a palavra do Senhor que nos diz isso. Basta lermos as Sagradas Escrituras. Então aqui, meus amados irmãos, dentre alguns tipos de fé que os pais de Moisés poderiam praticar, naquele momento eles creram de fato no Deus invisível. Perceba que eles estavam em um ambiente onde Faraó, o rei, ele tinha vários deuses. Sabemos disso, Deus do sol, Deus da chuva, Deus do vento, Deus para produzir, reprodutor, e dentre outros deuses. Porém, o povo hebreu cria no Deus invisível, no Deus que é o Deus Todo-Poderoso, o Deus qual eu e você, nós cremos e temos a nossa salvação, a nossa esperança somente nele, está afirmada nele. E aqui vemos um ato de fé pelos pais de Moisés. Eles, Senhor, 3 meses se passaram, mas eu sei que Tu tens o melhor para o meu filho. Conduza-o, Senhor. Direcione para um lugar melhor. Enfim, o decorrer da história todos vocês já conhecem. Moisés é encontrado pela filha do faraó e é bem cuidado por ela. E aqui nós partimos para o nosso primeiro ponto. E entendemos que ter fé é saber que o controle não está em nossas mãos, mas sim nas mãos do Senhor. Então que você nessa manhã entenda que não está em suas mãos o controle, mas busque ao Senhor, peça ao Senhor e Ele te ouvirá. Amados irmãos, é interessante também que as parteiras elas não ficaram de fora
de toda essa história que aconteceu, né? É claro que, porque o rei ele lançou o decreto, ele iria cobrar as parteiras, porque a responsabilidade ficou em cima delas. Então, chega um momento lá que em Êxodo, e leiam depois, a partir do capítulo 1, onde o rei, o faraó, ele chama as parteiras e por que vocês não mataram os bebês? E elas utilizam de uma palavra que conseguiram se sair de uma maneira tão legal, porque assim, vocês vão ver que elas dizem, ó faraó, as mulheres hebreias, elas são fortes, em outras palavras, elas falam isso. Elas são fortes, e antes que nós chegássemos lá, o bebê já tinha nascido. Então, nós não podemos tirar a vida deles como o Senhor nos decretou. E aqui, de uma maneira muito especial, vemos a maneira que o próprio Deus, ele cuida do seu povo. Ele dá força, ele dá sustento. E assim, juntos, caminhando para a glória do Senhor. Então, a mãe de Moisés, não podendo esconder por mais tempo, largou à beira do rio. Parece ser cruel, né? Temos aqui muitos pais, quando sai uma piscina ou em algum rio, já fica muito preocupado, né? Quer proteger o filho, quer colocar a boia no braço, colocar a boia no todo o corpo, colocar a boia nos pés e tudo mais. Quer proteger o filho para que as águas não levem, que ele possa afundar. E agora vemos aqui a mãe de Moisés colocando ele em um cesto. Claro que ela teve um cuidado, que ela apertar com betume para que a água não penetrasse dentro do cesto, e deixa que ele vá embora. Um ato de fé. Sabia que o Senhor iria o conduzir para um lugar onde ele seria bem cuidado. E o decorrer da história já sabemos que Moisés volta para os braços de sua mãe. Ela é paga para cuidar dele, para servir de ama de leite, e assim ela tem Moisés novamente em seus braços por algum tempo. Então, meus irmãos, nós agora vamos partir para a característica da fé de Moisés. É interessante que a nossa fé ela possui características específicas. Quando tratamos da fé, a nossa característica, se você entende bem ou razoavelmente sobre as características da fé, você vai ver que todo aquele cuidado que você deve ter em todos os dias preservar, ler as Sagradas Escrituras, ser bênção na vida das pessoas, é o momento que você exerce da sua fé. E aqui nós vamos ver que no versículo de número 24 e 25, peço os irmãos que acompanhem comigo, que diz o seguinte: pela fé. E é interessante que todo o capítulo 11 em Hebreus, o autor teve todo esse cuidado de dizer pela fé, pela fé, pela fé. E agora não diferente, ele diz aqui no versículo número 24: pela fé, Moisés, quando já homem feito. Olha que interessante, dentre as faculdades da vida, todos os momentos que, desde pequeno até chegar na idade adulta de homem feito, Moisés ele passou por muitos treinamentos ali, muitos estudos, acreditamos nisso, e já homem feito. Quando falamos de homem feito, a gente olha homem que tem um trabalho, homem que tem uma casa, homem que tem estudado, né? Então, podemos considerar que Moisés tinha tudo isso, todo esforço. Era um homem muito bem servido ali, fosse tratado de ser filho da filha de Faraó, tinha tudo à sua disposição, né? Imagina aí que comida, carros, cavalos, casa, todos o respeitavam, né? É o filho da filha de Faraó, não mexa nele, não pode tocar, você será morto. Interessante, amados irmãos, aqui quando nós olhamos para o versículo número 24, que diz: quando já homem feito recusou ser chamado filho da filha de Faraó. Por que ele fez isso? Agora, para fazer cada um de vocês pensar agora um pouco. Se, eu sei que dificilmente isso vai acontecer, se porventura o presidente dos Estados Unidos chegar aqui e escolher um de vocês, eu quero que você seja o meu braço direito. Vai se espantar. Por que eu? Porque eu? Estou fora do seu país, você não me conhece. Tudo bem, eu vou. Você vai ter tudo à sua disposição. Vai acompanhar o presidente em todas as suas viagens, comissões, vai ter passe livre em todos os restaurantes, carro à sua disposição, jardim particular, bem provável que sim. Vai ser muito bem servido. E por um momento você vai parar e falar: não quero mais isso. Para mim não dá.
É legal ser seu braço direito, presidente dos Estados Unidos, mas eu não quero mais. Agora, nós olhamos para as Sagradas Escrituras e vemos que Moisés ele recusou ser chamado filho da filha de Faraó. Ele deixou tudo aquilo. Ele parou um pouco e considerou tudo aquilo e... não quero mais. Será que há algum motivo para ele ter feito isso? Então aqui nós entramos no ponto da recusa. A maneira que ele recusou tudo aquilo. E agora uma chamada à atenção de todos aqui, em especial aos jovens, aos adultos, todos vocês. O que você tem recusado ultimamente para estar diante do Senhor? O que você tem feito ultimamente durante todo o seu dia, as 24 horas que o Senhor te dá, para se dedicar ao Senhor, para fazer algo que agrade a Deus? Vivemos em um mundo que nos disponibiliza tantas coisas, tantos prazeres atrativos, tanto interatividade, através de um celular, computador, videogames, distrações na frente de televisão. O que você precisa recusar hoje para estar diante do Senhor? Então aqui nós poderíamos considerar 3 pontos. Quando você prefere fazer compromissos externos do que compromissos que te aproximam de Deus. Compromissos que vão te ajudar a conhecer mais ao seu Deus, e também você vai aprender a conhecer mais esse Deus e ajudar outras pessoas. Então, por que muitas vezes decidimos fazer compromissos externos, e eu falo compromissos que não envolvem ao Senhor, compromissos que nos beneficiam, que nos afastam do Senhor? E parece que para nós isso é algo tão vantajoso. Não, eu prefiro me ocupar com outras tarefas, porque a atividade da igreja é muito cansativa, é um trabalho enfadonho. Lidar com pessoas é muito difícil, ainda mais com crente. Mas no seu trabalho você dá com pessoas todos os dias e você respira fundo. Você vira a pessoa mais calma do mundo. Respira, tem paciência. Lá no fundo você pensa: respira, porque tem as contas no fim do mês para pagar. E ali você suporta tudo aquilo, né? Mas quando se trata de fazer compromisso com o povo do Senhor, em cuidar, em amar, em exortar, você se recusa. Ou melhor, outro ponto, quando você se vê até mesmo fazendo esses compromissos e pensa, cogita, mas não, eu vou firmar esse compromisso, eu vou fazer, eu vou me envolver com a igreja, com os trabalhos do Senhor, mas vou ficar seguindo de longe, tá? Não quero, para mim não dá, eu quero ter só o nome de fachada mesmo. É porque eu tenho um compromisso lá fora, eu estou atarefado demais, eu estou totalmente envolvido com o meu trabalho, com as minhas sociedades, então o trabalho dele por enquanto está tranquilo, eu vou deixar de mão. E o último ponto, quando você, enfim, ali em meio a alguma eleição eu falo, sociedade da mocidade, eleição da SAF, Deus preparando em breve, teremos um PH, quem sabe daqui a pouco uma UCP, e quando você é eleito, quando você, sim, eu aceito, eu quero confirmar esse compromisso, eu quero participar disso, e o tempo passa, e quando você percebe, não tem se compromissado com os trabalhos. E percebam que eu estou aqui falando no geral, em serviço e compromisso com o povo do Senhor. Amados irmãos, o nosso Deus, Ele quer que nós o sirvamos de perto e não de longe. Almas, vidas estão se perdendo aí afora. O povo do Senhor tem sido um povo que tem se deixado de lado. Nossas preocupações diárias estão nos afazeres externos. Estamos buscando prazeres pessoais, conquista. Eu estou correndo atrás da minha casa, do meu carro, do alimento da minha família que não pode faltar. Mas quantos irmãos na igreja estão precisando da minha ajuda? Olhando para as Sagradas Escrituras, percebemos que Moisés considerou tudo isso. Ele observou
Do que adianta eu ter tudo isso aqui à minha disposição? Ter carros, cavalos, comidas à vontade, ter bebedices à vontade, mulheres à minha disposição, sabendo que meu povo está sofrendo. Não, eu vou largar tudo isso e vou sofrer junto com eles. Concordem comigo, a palavra não está falando disso? Algo para nos examinarmos, meus irmãos, passarmos a régua, filtrar e buscar viver em santidade ao Senhor. Se examine nessa manhã. Outro ponto, a pressão social, e não por coincidência tratamos isso na EBD, na classe dos jovens, hoje, da pressão social, onde muitas vezes no trabalho, na escola, pessoas te impõem pressão para que você se molde, se conforme. E é interessante quando Paulo diz, eu não me recordo do capítulo, em Romanos, quando ele fala, não vos conformeis. A ideia, meus irmãos, hoje de manhã vocês calçaram os seus tênis e sapatos e seu pé entrou perfeitamente no sapato. Está confortável, entrou, se moldou ao formato do sapato. E a ideia é essa, não vos conformeis, não se molde com aquilo que o mundo tem colocado sobre a sua vida. E a pressão no trabalho, e a pressão na escola, muitas vezes, coloca isso nos nossos corações. Permita-me citar um exemplo no meu trabalho. Eu trabalho em obras da Sabesp, e alguns dias atrás, um colega de trabalho veio com uma brincadeira sem graça, e que nem vale a pena eu citar aqui agora. E eu me posicionei para ele. Eu falei, fulano, me desculpe, mas eu sou cristão, eu não sigo essas mesmas brincadeiras, esses mesmos princípios, se é que isso é princípio que você segue. A palavra de Deus não me permite ver dessa forma, e também você não deveria fazer isso. Ele se virou para mim, e com um olhar sarcástico, e um tom de voz sarcástico também, me disse, ou você se molda ao que estamos impondo para você aqui, ou você será excluído do seu trabalho. Ou você cai nas risadinhas, nas piadas torpes, desnecessárias que estamos falando aqui, ou você será pisoteado. Isso para um cristão ouvir é difícil, né? E diariamente, em outras palavras, o mundo impõe isso para você. Ele tenta fazer com que você se molde, ou você se conforma, ou você se molda a nós, ou você será excluído. E por esse fato, amados irmãos, muitos estão se perdendo por preferir se contaminar com as coisas desse mundo. Ou até talvez você já se posicionou no seu trabalho, na sua escola, não, eu sou cristão, mas não tem problema não. É só um pouquinho, a gente vai ficar na rodinha aqui, não estou falando mal, gente, desculpa, não estou falando mal do fulano, mas você viu o que o fulano fez? E aos poucos você vai se moldando. Não, pai, é só uma festinha entre amigos, do trabalho, da escola. Vai ter bebida, eu sei que vai ter aquela música horrorosa, mas eu sei também que vocês não gostam, mas eu vou participar, eu vou ficar no cantinho lá, tá? Eu tiro foto e mando para vocês. É uma maneira disfarçadamente que o inimigo põe em nossas cabeças, nossa mente, que nós permitimos isso também, de nos conformar, de nos moldarmos da maneira que o mundo coloca em nossas vidas. Devemos permanecer com nossos olhos abertos e com nossos corações firmes na palavra do Senhor, ou vamos permanecer cegos com aquilo que o mundo tem colocado em nossas vidas. E quando Moisés ele se recusa a ser chamado filho da filha de Faraó, não é simplesmente essa fachada, eu não quero mais ser chamado filho da filha de Faraó. Ele recusou a tudo isso para estar do lado do povo do Senhor, trabalhando com o povo do Senhor, conduzindo o povo do Senhor. Ah, mas Deus tinha um chamado específico para Moisés. E quem disse que Deus não tem um chamado para você também? Todos nós somos chamados sem exceção. O chamado não é somente para o pastor, não é somente para o diácono, não é somente para o presbítero,
para alguém que está conduzindo um grupo de louvor, você também. Você é chamado para o serviço do Senhor. E até quando vai ficar negligenciando isso? Aos jovens, fiquem atentos. Aos adultos, se atentem a isso também. O Senhor hoje Ele te chama para perto. O trabalho do Senhor é um trabalho difícil, é um trabalho cansativo. E só quem trabalha de fato sabe como que é isso. Mas até quando vamos fingir que nada disso acontece, que nada disso é real? Eu vou deixar com o líder que ele consegue fazer isso. Ele tira de letra. Enquanto eu fico de braços cruzados, dou desculpas para não participar. Amados irmãos, Moisés, ele recusou tudo isso. Ele recusou o status, ele recusou a identidade de ser um homem muito próspero, financeiramente, é claro. Ele recusou tudo isso. E o que eu e você precisamos recusar hoje? Tantas coisas que o mundo tem nos prendido, tem nos incentivado a praticar diariamente. E negligenciamos, muitas vezes, ou quase sempre, o trabalho do Senhor. O versículo número 25 diz: preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus, a usufruir prazeres transitórios do pecado. É interessante que quando o autor aqui em Hebreus fala transitórios do pecado, é prazeres que rapidamente passam. Quando você mente, parece que é algo prazeroso, sabe? Quando você consegue escapar daquela responsabilidade, não dá, sabe? Mas se você de fato é um cristão consciente, o Espírito Santo ele te incomoda e você percebe, não era para eu ter feito aquilo, não deveria ter mentido daquela forma. E agora sim, ó Senhor, me ajude a não praticar mais isso, mas me ajude a estar do lado do povo, do teu povo, Senhor. O que eu e você estamos preferindo? Ele trocou o conforto pelo sofrimento. E a ideia do sofrimento não é literalmente ser chicoteado, ser pisoteado. Mas se você é cristão de verdade, você sabe que realmente é difícil a caminhada. É sofrida, é árduo o trabalho. Mas você sabe que no final das contas vale a pena demais. Demais é muito pouco. Vale a pena infinitamente mais. Vale a pena almejar estar diante do Senhor. No dia que partimos desse mundo que estamos hoje em peregrinação. Era um povo peregrino que caminhava para a terra que o Senhor prometeu. E hoje nós, como igreja, temos alguma terra prometida? Estamos caminhando? Você tem caminhado como igreja também? Amados irmãos, a palavra do Senhor me chama a atenção. Não é porque se trata de Moisés, há mais de 2000 anos atrás, que isso já é bem esquecido. Não, isso é tão atual no nosso dia de hoje. E devemos nos atentar com relação a isso. Então, ele abandonou muitas coisas. Glutonaria, fornicação, relação extraconjugal, bebedices, tantos prazeres. Ele recusou tudo isso para estar diante do Senhor, conduzindo o povo do Senhor. Essa é a ideia no desenho das crianças. O líder à frente, conduzindo aquele povo. E vocês veem que tem um povo alegre, as crianças podem ver isso. O povo está alegre, está sorridente, feliz. Porque estão, enfim, livres de tudo aquilo que os afastava do Senhor. Da prisão do faraó. De que prisão você precisa ser resgatado hoje? Então se alegre com o povo do Senhor e agradeça a Deus por essa prisão que você hoje já está resgatado, você está livre. Pelo sangue do Cordeiro de Cristo Jesus, somos livres do inferno, somos livres da morte, do pecado. Pela sua graça, hoje temos o Senhor Jesus Cristo, aquele que nos chama para caminharmos. E hoje Ele te chama pelo seu nome. Ele não
escolhe a dedo, muito pelo contrário, Ele chama hoje você pelo seu nome. Ouça a voz do Senhor que fala nesse momento no seu coração. Não deixe para amanhã o que você precisa fazer hoje. Sim, é o que você precisa fazer hoje. Amanhã, meus irmãos, pode não existir. Busque ao Senhor enquanto você pode achar. Invoque enquanto está perto. Então, o que você precisa recusar hoje? Se examine. E aqui podemos ver que o negar aos prazeres transitórios do pecado, ele vislumbra Cristo. Você negar tudo aquilo, as ofertas que o pecado tem para você, tudo aquilo que ele dispõe para você. Quando você deixa tudo aquilo de lado, você é como uma venda que é tirada dos seus olhos. Você para e considera tudo e fala: eu vejo Cristo agora. Eu não conseguia ver isso antes, agora eu vejo. Louvado seja Deus por isso. Então, quando você nega o prazer transitório do pecado em todas as áreas, isso mostra Cristo e você consegue enxergar, você consegue caminhar para Ele. E assim também você pode espalhar para todos aqueles que estão ao seu redor o vislumbre de Cristo. Almeje isso. E caminhando para o final, meus amados irmãos, a fé ela te faz almejar. Veja comigo o versículo de número 26, que diz: porquanto considerou o opróbrio de Cristo por maiores riquezas do que os tesouros do Egito, porque contemplava o galardão. É o que eu acabei de falar. Ele considerou, ele parou, ele analisou. O que eu estou fazendo aqui? O que eu estou fazendo de errado, que desagrada a esse Deus? No momento da caminhada, sua caminhada cristã, quantas vezes você parou para considerar, para analisar o que estava agradando a Deus ou não? Pode começar muito bem, um exemplo para cada um de nós, aquele aplicativo no celular que você passa horas e horas. Eu falo isso que é uma experiência incrível. Eu fiz isso algumas semanas atrás. Quando você tem algo que tira tanto o seu tempo e você clica nele, segura e clica em desinstalar. Acabou aquela coisa de tirar o seu tempo. E agora eu vou ter mais tempo para Cristo. E não só se encaixem com relação às distrações, à interatividade do nosso dia a dia, mas no que nós estamos ocupando o nosso tempo. É para a glória do Senhor. Amados irmãos, devemos considerar tudo isso. O Senhor nos chama. A fé, ela te faz almejar, ela te faz ansiar para estar próximo de Deus. E você não fica mais ocupado com coisas que te afastam de Deus. Agora você se ocupa com coisas que te aproximam de Deus. Então, o que você precisa considerar? O que você precisa excluir da sua vida hoje para estar mais próximo de Deus? Examine isso. E por fim, a fé corajosa, ela te faz abandonar. Vejam comigo o versículo número 27, que diz o seguinte: pela fé, ele abandonou o Egito, não ficando amedrontado com a cólera do rei. Antes, permaneceu firme como quem vê aquele que é invisível. Pela fé, ele abandonou o Egito. Ele não só falou assim, Faraó, eu não quero mais ser chamado de seu filho ou filho da sua filha, mas eu quero uma casinha. Não, ele não falou isso. Não, eu quero uma casa que talvez um pouco longe aqui do seu reino, tá? Mas eu não quero mais ser considerado, mas todo esse tempo que eu juntei dinheiro aqui, eu quero ter uma casinha, eu quero morar próximo de vocês. Não, ele abandonou o Egito. Ele fugiu, ele se afastou, ele correu do pecado, dos prazeres transitórios do pecado. Ele não ficou namorando o pecado de longe. Não, ele tomou posição. Eu vou fugir disso aqui. Eu não quero mais. E também vou levar meu povo. Aqui ele não pensou somente, mas também no seu povo. E quantas vezes nós temos pensado no povo do Senhor? Será que meu irmão está bem?
Será que eu tenho caminhado com Ele? Eu vou ligar para Ele hoje. Vou tirar o tempo para falar com o irmão hoje, com minha irmã. Ele se afastou. Ele fugiu, abandonou o Egito, não ficando amedrontado com a cólera do rei. Quando você tem uma fé corajosa, ela te faz abandonar o estilo de vida que te afasta de Cristo. E você se aproxima cada vez mais dele. Amados irmãos, se você conhece Jesus Cristo hoje, Ele te chama a você se examinar, a entender como que tem sido a sua caminhada com Ele. E Ele é tão misericordioso que Ele te permite você parar e analisar se você tem feito da maneira correta, se tem caminhado bem. E Ele, ao mesmo tempo que Ele te permite, Ele te ajuda. Filho amado, eu estou perto de você. Vou caminhar com você. Tudo bem, o que você estava fazendo de errado ficou para trás. Eu paguei lá atrás. Enfim, se você ainda não conhece a Cristo, se você não faz parte do povo dele, se você ainda não teve um encontro verdadeiro com Cristo, hoje Ele te chama a esse encontro. Se você ainda não conhece a Cristo, não deixe para amanhã, faça isso ainda hoje, nesse exato momento. Senhor, eu quero te aceitar, eu quero te servir, porque eu sei que vale a pena passar tudo o que eu tenho que passar junto com o teu povo, em vez de ficar usufruindo dos prazeres, do conforto, do meu bem-estar, que não beneficia a nada, que não me leva a nada, mas eu quero estar junto contigo na caminhada, Senhor. Hoje o Senhor te chama pelo seu nome, creia nisso, aceite Ele e você será salvo. Você, a sua casa, se entregue ao Senhor, busque a Ele enquanto é tempo. Pois, amados irmãos, daqui a 5 minutos não podem, talvez, nós estamos mais. Eu fiquei muito triste quando uma vez eu vi alguém da minha família falando assim que não vou buscar, não vou para a igreja agora, não vou servir ao Senhor agora. Quando eu me aposentar, eu vou. Aí eu vou ter tempo. Infelizmente, essa pessoa, ela está aposentada hoje e não vai. Não busca o Senhor. E a preocupação é que um dia seremos cobrados por decisões, por palavras, atitudes que um dia colocamos diante do Senhor. Senhor, eu vou te servir, eu quero participar disso, eu quero participar dessa sociedade interna, eu levantei a mão, Senhor, eu quero participar disso. E hoje talvez não tenha servido. Amados irmãos, o Senhor Ele te chama a conhecer a Ele. Busque Ele, viva para Ele, pois Cristo, Ele bate a porta. A palavra diz, eis que estou à porta e bato. Até quando vamos fingir que não estamos ouvindo o Senhor nos chamar? E que assim, amados irmãos, o Senhor possa falar ao seu coração nessa manhã, de uma maneira muito especial, considerando, descartando tudo aquilo, recusando identidades, status que nos afastam de Cristo, para vivermos uma vida santa, genuína, prazerosa, que só podemos encontrar nele. Creia nisso, e você estará em ótimos caminhos. A palavra diz isso. Devemos considerar tudo isso. Devemos parar e analisar. Nesse momento eu queria falar com todos vocês. Peço que você abaixe sua cabeça, feche seus olhos, se examine nesse momento. Diga, Senhor, o que eu tenho feito que tem desagradado ao Senhor? Me ajude, Senhor, a corrigir. Me ajude, ó Pai, a caminhar contigo. A caminhada é longa, Senhor, eu sei. Estou agora na minha juventude, ou talvez já estou na minha idade avançada, mas tem muito que eu posso viver com o Senhor ainda. Me ajuda. Eu preciso de Ti. Com meus próprios braços, com minhas próprias forças, Senhor, eu não consigo. Mas com o Senhor, eu consigo. Me ajuda. Clame ao Senhor nesse momento, amados irmãos. E viva para Ele. Pois Ele te chama hoje, sem exceção.
Ó Deus de amor, nós te rendemos graças, Senhor, do privilégio que nós temos em ter a Tua palavra em nossas mãos e assim podemos meditar nela diariamente. E nesse momento especial, ó Deus, nós te rendemos graças porque o Senhor, através de Sua palavra, nos mostra, ó Deus, como devemos nos portar diante de muitos, do nosso trabalho, nossa escola, nossos familiares. Obrigado, ó Deus, porque o Senhor tem transformado nossos corações. E te peço, ó Deus, que possa cada vez mais transformar, mudar histórias, restaurar vidas. Ó Deus, se há alguém que nesse dia, nessa manhã, que não conhece a Ti, ó Deus, que o Senhor possa despertá-lo, Senhor, a servir-te, a entender e saber que necessita do Senhor, que carece de Ti, ó Deus. Desse mesmo modo, Deus, aqueles que um dia Te conheceram e que talvez não tenham caminhado como deveria, não tenham se atentado, ó Deus, às Tuas ordenanças, Te pedimos, ó Deus, que o Senhor possa trazer restauração, ó Deus. Vivemos em dias, ó Pai, no qual não somente o nosso estado, a nossa cidade, mas o nosso país precisa de um avivamento, ó Deus. Onde jovens, adolescentes, adultos, crianças, os mais de idade, precisam, ó Deus, entender e saber quem Tu és, sair do conformismo, do comodismo, e ir, ó Deus, caminhando, ir, ó Deus, atrás, ó Deus, de pessoas, Senhor, que precisam Te ouvir. Levante, ó Deus, uma geração que clama ao Senhor. Levante, ó Deus, pessoas que buscam o Senhor em todo o seu coração, Pai, e que possam Te servir, serem usados pelo Teu Espírito Santo como instrumento em Tuas mãos, ó Deus. Ó Deus, a começar em mim, ó Deus, tenha misericórdia. Ajuda-nos, ó Deus, em nossas falhas e quebranta corações, ó Deus. Quebra-nos, ó Deus, e nos faça de novo, que possamos ser como barro nas mãos do oleiro e que o Senhor poderosamente possa nos moldar, ó Deus, da forma que Tu queres, ó Deus. E que sejamos bênção na vida daqueles que estão ao nosso redor e também daqueles que estão longe de nós, ó Deus. Levante, ó Deus, pessoas para a missão. Levante, ó Deus, pessoas para o Teu serviço, ó Deus. E que possam almejar o vislumbre de Cristo. Ó Deus, fala o coração de cada um nessa manhã, ó Deus. E que a Tua palavra possa ser aplicada. E que venhamos viver para o Senhor todos os dias. É por isso, ó Deus, que nós te louvamos e te agradecemos no nome